Olá, meus pontinhos de luz! Seja muito bem-vindo ao nosso Clube do Livro. Nós estamos no momento lendo Yoga para Nervosos, que hoje em dia o nome com certeza seria Yoga para Ansiosos, do professor Hermógenes. Um livro muito maravilhoso que, como eu já falei, me ajudou muito em muitas épocas da minha vida e eu utilizo coisas daqui até hoje diariamente, porque nos ensina ferramentas, além do conhecimento incrível, também nos ensina ferramentas para lidar com a ansiedade e com o estresse. Se você quiser começar agora a assistir com a gente, pode ficar. Se você quiser assistir desde o inicinho, né, a leitura desde o início, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo os links para você assistir as outras partes também. Mas sinta-se à vontade de ficar aqui também. A gente estava lendo no último vídeo as diferentes frentes, né, para a gente lidar com ansiedade e com estresse. Então, no último vídeo a gente leu sobre a frente filosófica e... deixa eu ver. Não, é isso, sobre a frente filosófica. A gente vai agora para a frente psíquica, que começa com uma frase falando. Uma frase do livro Medicina Psicossomática, de Pacheco e Silva. Cerca de 1/3 dos doentes que se restabelecem são curados exclusivamente pela psicoterapia, donde a importância de sua aplicação na vida diária. Na vida diária, falei certo. Tratamento psicoterapêutico é o que procura sanear, ou seja, tornar sã a mente, fundamentando-se na tese de que as condições de desequilíbrio, desarmonia, impureza e inquietude mentais são responsáveis pelos transtornos físicos. É tratamento comprovadamente eficaz. Sua eficácia demonstra a solidez da tese. As escolas de psicologia do inconsciente, principalmente a psicanálise e a autoanálise, têm sido as que melhor atendem aos fins psicoterápicos e as mais utilizadas pelos especialistas de todo o mundo. Segundo elas, somos o que somos. Fazemos o que fazemos, reagimos como reagimos, sofremos ou gozamos, temos nossas crises e nossos remansos e até mesmo pensamos e cremos, não de acordo com o nível conhecido da mente, mas sim movidos, manobrados, determinados pelas camadas mais profundas, das quais não temos conhecimento claro. Sendo a mente comparada a um iceberg, a parte aflorada, que é a mente consciente, é mínima e relativamente incapaz, enquanto a parte submersa do iceberg, a parte inconsciente da mente, tem poder incomparavelmente maior. A psicoterapia pela psicanálise e pela autoanálise, tão eficientes, em linhas gerais, consiste em tornar conhecidas, ou seja, passar para o consciente ou fazer aflorar os conteúdos e condições inconscientes e profundos. Tais conteúdos e condições resultam de esquecidas experiências traumatizantes, predominantemente da infância, que por sua natureza maléfica e poderosa se expressam através do anômalo, comportamento dos nervos e das glândulas endócrinas. Dizem os psiquiatras que a doença é a somatização dos conflitos e traumas escondidos, isso é a sua expressão orgânica. Feita uma faxina no inconsciente, expulsos de lá os conteúdos reconhecidos como deletéricos, já tendo estes perdido o poder perturbador anterior, concretiza-se a cura ou a libertação do ansioso, né, do estressado. Esse processo de limpeza, vale dizer de desmascaramento do adversário escondido, de alívio de carga, de conscientização do ignoto, de extravasão, de elucidação, de catarse, muda a mente e, em consequência, reharmoniza, corrige, normaliza os mecanismos autorreguladores do organismo,
Daí, imediatamente, remitirem-se os sintomas. Esses tempos, né, eu postei sobre uma frase que muitas vezes, quando a gente vai mexer nos nossos traumas ou coisas que aconteceram com a gente, que nos marcaram muito, parece que a gente está se machucando mais. Mas quando a gente traz para cima da superfície algo que estava lá dentro, nos esmiuçando, nos machucando escondido, é claro, se deparar com aquilo é doloroso, mas é o que nos dá a oportunidade de curar, de nos curar, de enfrentar aquilo, não enfrentar com força, né? Mas eu digo assim, de encarar aquilo e resolver, curar, né? E é sobre isso que está falando, que só quando isso é feito, né? Essa faxina, e para conseguir expulsar os conteúdos de lá, né? É só assim que se concretiza uma cura, uma libertação. Um alívio de carga, gostei dessa expressão que ele usou. Um alívio de carga, uma extravasão. Assim, o ansioso se redime do inferno em que vivia. Disse também que se corrige a desconfortante linguagem visceral. Em outras palavras, se desfaz a somatização. Algo somático, né? Algo que começa no nosso inconsciente, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções e sai para fora fisicamente, através de coisas que a gente sente no nosso corpo. Então é isso que ele está falando, que fazendo essa catarse, esse alívio de carga, se corrige aquele desconforto dessa linguagem visceral, né? Que vem para fora no corpo. Em outras palavras, se desfaz essa somatização. Quem estuda yoga em seus veneráveis textos originais surpreende em seu aspecto psicológico, atualidade, riqueza e sutileza tão profundas que não fora a linguagem velada, exótica e simbólica. Pareceria uma obra dos mais refinados e modernos entendidos nos aspectos inconscientes da alma humana. O que ele está falando é que assim, os textos originais, né, da filosofia do yoga são tão ricos em se explicar tudo isso, só que como foi feito, né, milhares de anos atrás, nessa linguagem, como ele falou, velada, exótica, simbólica, que era como se falava antigamente. E se alguém já me viu aqui falando, né, sobre os 8 passos do yoga, de como eles foram escritos, que antigamente, né, milhares de anos atrás, quando se começou a ter esse conhecimento todo do yoga, eram conhecimentos considerados tão especiais que não era passado para qualquer um. Então eles eram escritos de uma forma um pouco mais simbólica, que precisasse de alguém para te explicar, entendeu? Para não cair em mãos erradas. Era assim que eles sentiam, né, sobre todo esse conhecimento. Então, como essas coisas todas são escritas dessa forma velada, exótica, simbólica, se não fosse assim, se fosse escrito de uma forma mais direta e aberta, é o que ele está falando. Esses ensinamentos, né, milenários do yoga, pareceria a obra dos mais refinados e modernos entendidos nos aspectos inconscientes da alma humana. Não tenho receio de concordar com autoridades no assunto e também afirmar que o yoga é o ancestral comum de todas as modernas escolas de psicologia profunda. Isso é real, gente. Tem muita coisa que a gente lê hoje em dia de livros, né, de hoje em dia, de autoanálise, de muito conhecimento e autoconhecimento. E quando a gente foi lá na Índia, eu e o Rui, para fazer, né, o curso para nos tornarmos professores de yoga, de meditação, nas aulas de filosofia e todas as outras aulas, tudo que os professores iam falando desse conhecimento milenar do yoga, a gente... De vez em quando a gente fala, nossa, isso a gente viu em tal livro, livros recentes, nossa, essa ideia tinha naquele outro livro, nossa, essa ideia tem... Então a gente vê quanta coisa de hoje em dia, do nosso século, né, em que a gente vive, vem desses ensinamentos milenares, só que claro, agora
Ainda bem, né, trazidos com uma linguagem mais fácil de entender, de colocar no dia a dia, não mais tão misterioso como era antigamente. E isso é uma coisa maravilhosa, porque quanto mais for difundido, espalhado tudo isso, melhor para a humanidade, né? E daí aqui ele fala assim, segundo a psicanalista Maryse Josie, o próprio Freud fundou a psicanálise em princípios iógicos, que lhe teria chegado através de Schopenhauer, o filósofo ocidental que mais se inspirou nos clássicos do hinduísmo. Não é diferente a opinião de Carl Jung, fundador de um dos mais importantes ramos da psicanálise, que diz: a própria psicanálise, bem como as diretrizes de pensamento às quais deu origem e que são, na verdade, um desenvolvimento ocidental, são uma tentativa de principiantes comparados com o que o Oriente constitui uma arte imortal. Até arrepiei, que legal, não lembrava dessa parte do livro. M. Bachelard considera o yoga a psicologia da verticalidade. E realmente, se a psicanálise no mergulho atinge o inconsciente e daí não passa, o yoga, mediante uma experiência transcendente chamada samadhi, que é o fim e a essência do processo yógico, diviniza o homem no deslumbramento superconsciente. O objetivo do processo psicanalítico é a cura do enfermo. O do yoga é a redenção humana ou libertação, que no yoga se chama de moksha, da alma individual, a libertação da alma individual. A psicanálise tem por objeto de estudo a mente enferma. O yoga estuda e considera o homem integral, o homem potencialidade do divino, germe e promessa da alma universal, expressão do absoluto em via de aperfeiçoamento e atualização. Então ele está dizendo que a psicanálise, né, estuda a mente enferma, né? Uma mente que precisa de ajuda, né? Vamos dizer aí, em diferentes níveis, todos nós, né? Já o yoga pensa no homem integral, não só na parte enferma, mas nas partes boas que ele pode evoluir, nas partes, como ele chama dessa alma universal, desse aperfeiçoamento, né? Para o psicanalista ortodoxo, o inconsciente é um depósito de experiências dolorosas, um porão de escória reprimida pela convivência com a sociedade que a não aceita. O yoga considera o inconsciente apenas uma zona da mente, onde o consciente não chega, não sendo fatalmente de má qualidade, formado exclusivamente de negatividades recalcadas. O inconsciente tem em si também luzes, tendências, impressões, energias boas, potencialidade infinita e qualidades divinas. Então ele está falando aqui, né, que para o psicanalista ortodoxo, o inconsciente é somente um depósito de experiências dolorosas. Já para o yoga, é uma zona mais múltipla, né, onde tem também essas experiências dolorosas depositadas, mas também tem luz, tem tendências, impressões, energias boas, potencial infinito, qualidades divinas. Sendo uma psicologia do inconsciente, o yoga explica a vida consciente, em parte, como uma consequência do inconsciente. Todas as nossas experiências, fatal e fielmente, são registradas numa espécie de fita de gravação, através de ininterrupta introjeção, ou seja, de colocar tudo lá para dentro, né? O que introjetamos ou gravamos nos plásticos abismos do inconsciente são no yoga chamado de vasanas, que são as tendências, as inclinações, os impulsos, nossas motivações. E os samskaras, que são as impressões, representações, imagens, juízos, aquelas coisas que ficam marcadas na gente depois de acontecer. Lá no fundo, esse conteúdo comanda o nosso comportamento dito voluntário e consciente. Comanda o que somos, o que queremos, sentimos, dizemos, fazemos e pensamos. Ou seja, ele está falando que tudo isso que está marcadinho lá dentro da gente vira as nossas tendências, nossas inclinações, nossos impulsos, nossas motivações.
Então lá no fundo, aquilo que a gente acha, não sou eu que estou escolhendo. Conscientemente sou eu que estou fazendo essa escolha. Na verdade, tudo aquilo ali dentro é que está comandando, às vezes sem a gente perceber. Então comanda o que somos, o que queremos, o que sentimos, o que dizemos, o que fazemos e o que pensamos. Conforme as introjeções que fizemos no curso da vida, tal será o nosso destino. Quem introjeta espinho, consequentemente, será espetado. Essas noções de vasanas e samskaras dão uma explicação psicanalítica à conhecida lei do karma. Assim esclarecidos, deveríamos, por interesse profilático, selecionar então as impressões e tendências que a gente introjeta aqui para dentro, né? Fazer uma seleção, um filtro antes de deixar entrar aqui. Com o mesmo critério com que um dietista escolheria a sua refeição no cardápio, visando que, nos dias de por vir, possam elas, né, as escolhidas, operar em proveito da saúde e não contra, em direção à liberdade e não à servidão, em prol da nossa felicidade e não em seu prejuízo. Então olha que legal que ele está falando, que assim como alguém que está de dieta vai olhar o cardápio do restaurante e fazer uma boa escolha, pensando, né, no que vai ser bom para ele ali na frente, a gente também deveria ter esse interesse em fazer esse filtro, em fazer essas escolhas do que a gente vai deixar guardar aqui dentro. Fazer essas escolhas mais conscientes. Para quê? Para que lá na frente, tudo isso que a gente foi guardando aqui dentro, possa operar a nosso favor e não contra nós. Como ele diz, em proveito da saúde e não contra. Em proveito em direção à liberdade e não à servidão. Em prol da nossa felicidade e não em prejuízo da nossa felicidade. A indiscriminada, inconsciente e indisciplinada introjeção de vasanas e samskaras polui, adoece, corrompe, perturba, vicia e infelicita a mente. O yogin, aquele que pratica yoga, sabendo disso, procura acautelar-se. Evita fisicamente as que pode e mentalmente aquelas que fisicamente lhe são impostas pelo ambiente. Eis uma lúcida compreensão do termo ética. Seu cuidado não é apenas na área da higiene mental, mas também na fase da cura. Neste particular, em que consiste a cura? Em depurar, libertar, aclarar, aprimorar o nosso mental. A Ashtanga Yoga, ou seja, estava falando agora, o yoga dos oito passos, dos 8 componentes, depende de como é traduzida, né? Que foi codificada pelo sábio Patanjali, é uma forma técnica de sanear a mente. Não a mente que a gente costuma chamar de doente, mas a mente que a gente costuma chamar de normal. E que, em verdade, é normalmente incapaz para a felicidade e para o alcance da verdade. Agitada como é na nossa mente, né? Tecida de conflitos, de desejos, encabrestada pelo egoísmo, sacudida de paixão, obcecada pelo irreal, condicionada a fatores múltiplos, o que chamamos de mente normal, não deixa de ser, inclusive, um obstáculo para a percepção da verdade. Essa só é possível quando a mente impura cessa de se manifestar. Quando emudecem seus vritis, que são as manificações, os fenômenos, as movimentações, as vacilações da nossa mente. Aquele vai e vem, sabe, de pensamento. Aquele blá 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 blá, que nem na Índia fala. Aquele macaquinho que não para de pular de galho em galho aqui, ó. Então, levada a mente a uma plena quietude, ocorre a comunhão do infinito. Dá-se o samadhi. Samadhi no yoga, né? Pode traduzir como a iluminação, mas em termos mais práticos, assim, seria a consciência no seu mais elevado nível. O mais elevado nível de consciência, o samadhi, a tal da iluminação, né? Então, tal é o objetivo da ascese de Patanjali, que foi quem escreveu os 8 passos do yoga.
Tal foi o caminho seguido e ensinado por São João da Cruz. As imperfeições mentais que o método visa remover são mala, que significa, né, em sânscrito. Sânscrito é, lembrando, a língua que se usava na Índia antigamente, né? É uma língua que é até considerada sagrada, porque todas essas escrituras antigas, com todos esses aprendizados, são em sânscrito. Então, primeiro, quais são as imperfeições mentais, né, que os 8 passos do yoga visam remover para que a gente tenha uma vida mais feliz, mais verdadeira, mais leve? Primeira imperfeição, mala, que em sânscrito significa impureza, luxúria, ódio, cobiça. Segunda, vikshepa. Vikshepa em sânscrito é o estado que a gente estava falando, essa vacilação, agitação, insegurança, volubilidade da mente, esse da mente aqui borbulhando. Avarana. Avarana em sânscrito é o véu da ignorância, que lhe dá uma miopia espiritual. Eu adoro Hermógenes, ele né, usa uns palavreados que fazem muito sentido. O véu da ignorância é a miopia espiritual e limita o alcance e a percepção, né? O yogin aprende com Patanjali como purificar, aquietar e iluminar a sua mente. Segundo essa escola de yoga, a cura mental liberta o homem das condições normais e enfermiças de sua personalidade, que são consideradas as 5 causas do sofrimento humano. Avidya, que é a ignorância, asmita, que é o egoísmo, dvesha, que é a aversão, aquela coisa de não gosto disso, eu não gosto daquilo, se for assim eu não vou estar feliz porque eu não gosto disso. Essa é a aversão, a dvesha, né? Raga, concupiscência e abnivesha, que é o medo de morrer. Vou colocar aqui, tá? Explicar o abnivesha. Não é só o medo de morrer, isso é óbvio em todos os seres humanos e super compreensível. Mas é também o medo de morrer algo em nós. Ou algo que existe na nossa vida. Por exemplo, se eu me separar de alguém que eu gosto, vai morrer aquele relacionamento. Então, o medo dessa morte também. Ou, por exemplo, se eu sou dentista, sei lá, peguei qualquer exemplo, e eu não consegui fazer a minha profissão mais por algum motivo, é a morte da Camila dentista, entende? Mais um sofrimento, das coisas que a gente se percebe nessa vida, sabe? Das camisetas que a gente veste. Quando a gente perde aquilo, também é uma morte daquilo, né? São só exemplos assim. Então ele põe assim: tais defeitos de personalidade podem ser simultaneamente efeitos e causas das imperfeições do psiquismo. A psicoterapia comum visa restituir a mente enferma e sofredora às condições caracterizadas como normais. O yoga ajuda a atingir tais resultados e vai mais além. Seu objetivo final é dar à mente pureza, transcendência e redenção total. Uma forma bem interessante de entender a ação yoga terapêutica no tratamento do ansioso já foi exposta páginas antes quando expusemos a teoria das gunas, das 3 gunas, lembram? Da inércia, né, da Raja, Tamas e Sattva. Ali mostramos que a prática do yoga, numa ação neuroanaléptica, levanta as forças do abatido ou astênico. Em termos de gunas, poderia ser dito que a mente tamásica, a prática do yoga, acrescenta rajas, né, que é essa energia, esse fogo de fazer. Ao agitado, que é muito rajástico em excesso, de mente, né, rajástica, então o yoga ajuda a sattvizar, dá equilíbrio e harmonia, né, serenidade do sattva. Então, até aqui estávamos vendo yoga como uma forma de psicanálise. No entanto, chegou o ponto em que vamos concluir
que é exatamente a antítese da psicanálise. É uma psicossíntese. Psicanálise, ao pé na letra, quer dizer análise, divisão, separação de todo em partes da alma, psique, né? Então é tipo assim, como a psicanálise seria uma análise, é tipo assim, vamos separar tudo, dividir tudo aqui dentro, pra gente analisar um por um, né? E yoga, em sua conceituação essencial e ao mesmo tempo etimológica, é exatamente o contrário disso. Yoga vem da raiz sânscrita yud, que quer dizer juntar, unir, reunir, unificar. Yoga une, análise separa. Como doutrina e técnica psicológica, seria literalmente uma psicossíntese. Unificar a alma fragmentada é yoga. Dar unidade e coerência à mente onde reina conflito é yoga. É yoga harmonizar os antagonismos psíquicos. É yoga dar coerência à vida mental. Se a mente está doente é porque vive como uma casa dividida contra si mesma. A yoga terapia então consiste em restaurar a paz interna. Se em seu estado comum a mente é fraca, é porque a dispersão a domina. Dispersão que a esparrama estagnada como um pântano, ou a exaure em um fluir multidirecional. Yoga atua no sentido de dar-lhe a concentração necessária, consequentemente gerando poder, segurança, penetração, equanimidade, coerência, harmonia e bem-estar. Como psicossíntese, yoga reduz a fluidez e a dispersão. Em resumo, o yoga é Tá, peraí que ele vai dar uma lista aqui. Mas eu quero dar a minha opinião, tá? Eu entendo que ele tá falando que a psicanálise faz dividir tudo aqui dentro da gente para analisar e que o yoga junta tudo, né? Faz a gente unir tudo. Só que várias vezes aqui antes ele já falou da necessidade e da importância, né, da psicoterapia, de como isso pode ajudar todos os seres humanos muito. Então aqui ele está só diferenciando um pouco, mas eu concordo com o que ele falou antes em outras vezes, que muitas vezes precisa sim, né, uma psicanálise, uma terapia para bater de frente, olhar para essas coisas separadas, claramente separadas, colocadas na nossa frente ali, o que é o que, dar nome aos bois, como se fala, né? Para então depois a gente conseguir, com carinho e esforço, juntar os nossos caquinhos e pedacinhos. E aí, obviamente, yoga pode ajudar muito nisso, para unir tudo isso e a gente se sentir inteiro de novo. Acho que tem espaço para tudo, eu acredito, né? Que tem espaço para tudo e de repente momento para tudo, né? Então, em resumo, o yoga é uma psicoterapia porque socorre o ansioso e o livra dos sofrimentos, porque harmoniza conflitos, limpa o inconsciente de vasanas e samskaras nocivos, substituindo eles através de introjeções positivas, condizentes com a libertação e a realização espiritual, unifica a vida mental, mediante harmonizar os vários níveis e expressões da personalidade, acrescenta sattva à mente rajástica, quem viu o vídeo anterior vai entender bem, e rajas à tamásica, isso é, dá sabedoria e tranquilidade ao nervoso, ao estressado, né? E ânimo ao astênico, ao que está sem ânimo, né? Orienta a mente para os rumos do divino, sim, yoga é completamente sobre isso. Essa união, né, que significa o yud de yoga, né, a raiz da palavra yoga, não é só a união mente, corpo, espírito e tudo aqui dentro e fora de nós, mas também a união nossa com o divino, né, com o todo. Faltou dedo aqui, sexto. Reduz o egoísmo, o apego, o medo e a concupiscência. E 7, se alguém sabe o que significa concupiscência, nos fala aí nos comentários, porque eu nunca tinha ouvido essa palavra e, de certo, quando eu li a primeira vez, posso até ter visto
A tradução eu já devo ter esquecido, eu devia ter anotado. E 7. Liberta de velhos e dominantes condicionamentos. O professor Oskar Schlag era um dos discípulos diretos de Freud, e também discípulo do grande Jung, e amigo de Ephron. Com ele, mantive amigável palestra. Lastimavelmente foi curta demais. Ensinava yoga na Universidade de Zurique. Olha só que interessante. O cara, né, ensinava yoga na Universidade de Zurique. Para ele, yoga é muito mais do que a psicanálise como um caminho redentor. Em conferência, em 1952, ele opinava: yoga é algo essencialmente prático para chegar-se a um fim, um objetivo. E que fim é esse? A libertação. Libertação de quê? A libertação de uma situação que Freud denominou o encargo incômodo da nossa civilização. Você mesmo é a fonte de todo o incômodo da nossa civilização. Dentro de você se encontra tudo aquilo contra o que você protesta e do qual deseja se libertar. Bem freudístico, né? A frase, né? Você mesmo é a fonte de todo o incômodo da nossa civilização. Dentro de você se encontra tudo aquilo contra o que você protesta e do qual deseja se libertar. Aos estudiosos de yoga como psicoterapia, e em especial aos psicanalistas, eu indico principalmente 2 livros: Western Psychotherapy and Hindu Sadhana, de Jacobs Hans, e Yoga e Psicanálise, da psicanalista católica Maharishi Joshi. Para ela, a Raja Yoga, que é o Yoga dos 8 Passos, é o mais admirável tratado dos fatos interiores que o homem já concebeu. Tá, deixa eu ver quantas páginas. Vamos ler mais essa frente. Frente fisioterapêutica. A gente leu agora a frente psíquica, agora a gente vai ler a frente fisioterapêutica. Depois eu acho que eu vou deixar para o próximo vídeo a frente moral. Frente fisioterapêutica, que começa com uma frase Baruch Henry, do livro em francês, não sei falar francês. Les thérapeutiques psychiatriques. Isso aí. A frase é: numerosos mecanismos fisiológicos podem ser com efeito origem de perturbações mentais. Numerosos mecanismos fisiológicos podem ser com efeito origem de perturbações mentais. Tá. Que várias coisas no nosso fisiológico podem ser de origem de perturbações mentais. Às vezes, o psiquiatra conclui ser o nervosismo de uma paciente causado muito mais pelo insuficiente trabalho do seu fígado do que por sua infeliz relação com o marido. O jovem que parece deprimido em consequência da reprovação do vestibular realmente o está por conta da escassa produção de tiroxina por sua glândula tireoide. A irritabilidade excessiva do velho advogado é devida mais à sua renitente prisão de ventre do que à recente derrota que sofreu no fórum. A respiração insuficiente da mocinha pode ter se agravado com o fora do namorado, mas em realidade não existiria se seus músculos respiratórios não estivessem atrofiados. Se há causas orgânicas fazendo a pessoa ficar nervosa, é preciso removê-las. A psicoterapia não deve ser desprezada, mas feita simultaneamente com o tratamento orgânico, que no yoga pode ser chamado de fisioterapêutico. A fisioterapia iógica é muito eficaz e praticamente isenta de riscos se for bem conduzida. Pode-se com ela ativar um fígado lerdo, reduzir a superprodução de uma glândula ou, ao contrário, estimular uma outra a trabalhar mais. Um centro nervoso prejudicado pela fadiga ou mal condicionado
pode vir a ser corrigido. Os males decorrentes de escassa oxigenação podem ser curados. A anômala vascularização de um centro nervoso pode vir a ser normalizada. O nervosismo dos portadores de bico de papagaio é superado quando, através de exercícios, parar de doer. Faz sentido. Se alguém tem dor, como é que não vai estar nervoso? Claro que vai estar nervoso, ansioso, né? Só de tirar a dor já melhora aí muita coisa do mental, do emocional, né? O treinamento iógico fisioterapêutico, por outro lado, é válido também por cooperar com as outras frentes de treinamento. Os exercícios mentais, como a meditação, serão perceptivelmente facilitados quando o praticante consiga o silêncio do corpo, levando-o a um estado de saúde tranquila e positiva. Quando os desconfortos orgânicos já não forem obstáculos ao aprofundamento da consciência, rumo à zona de maior felicidade no reino interno de cada um. Só que é o que eu falo, gente, às vezes a gente quer só meditar porque é gostosinho, a gente senta ou deita, né? Escuta ali a meditação e tal. Só que é muito importante a gente praticar a parte física do yoga também, porque isso vai nos ajudar com a outra parte que a gente gosta da meditação. Porque quantas vezes a gente senta ou deita para meditar e às vezes tá ali, né, gostosinho, escutando, se aprofundando, se relaxando a mente, o corpo, e aí começa uma dorzinha nas costas, no joelho, um desconforto, uma coisa que se a gente preparar melhor o nosso corpo, a gente consegue nos momentos ali de relaxar, de até mesmo meditar, né? A gente consegue relaxar mais, a gente consegue se aprofundar mais. E então, o nosso corpo estar bem, não estar com dor, nos ajuda muito na parte mental, emocional, até mesmo espiritual. E não é uma coisa, ai, que diferentão, é bem prático mesmo. Quem tá com menos dor, sente menos estresse, sente menos ansiedade, não é mesmo? Porque afinal de contas a dor é um incômodo. Então, quanto mais a gente trabalhar o nosso corpo, fazer aí exercícios, nosso yoga, enfim, o que você gostar, vai nadar, vai passear, caminhar, né? Isso ajuda muito. Voltando. Quem desfruta de arogya, consegue ser arogya é a saúde tranquila e positiva. Quem desfruta de uma saúde tranquila e positiva, consegue ser espontaneamente bom. Quer bem a todos e a tudo, sem nem se esforçar para isso, porque tá bem, tá leve, tá tudo tranquilo. Ao contrário, o irascível doente do fígado, que geralmente, né, infeliz nas suas mazelas, com facilidade se irrita, vingativo algumas vezes, né, ou estourado, exatamente por causa de suas condições de indigência orgânica. O homem sadio irradia sua paz, a sua saúde, a sua confiança, o seu amor, sua pureza, contentamento, sinceridade, liberdade, coragem, alegria são naturais naquele que tem a saúde, né, boa, tranquila e positiva. Claro, não é uma regra, né? A gente sabe muito bem que tem muita gente cheia de saúde aí que não é assim, mas é como ele falou, sem esforço é mais fácil, né, para quem tá bem. Quem é sadio tem uma filosofia muito diversa de quem vive fustigado de incômodos, de carências, de disfunções, de anomalias orgânicas. Por isso, afirmo sempre que quem vive na agressividade é digno de pena. Quem agride é infeliz. Só um doente e ignorante agride. Quem é sadio e sábio não agride, agrada. De novo, né? Veja exceções, mas no geral eu entendo, faz sentido o que ele fala. Temos observado mudanças radicais no psiquismo, no comportamento moral e na orientação filosófica de alunos nossos, que através de práticas ensinadas nas aulas ou em meus livros, atingiram um estado de saúde orgânica que antes não conheciam. Em Natal, um velho ateu, através do outro livro dele que se chama Autoperfeição com Hatha Yoga, descobriu os primeiros esplendores de Deus, até então ocultos aos seus olhos espirituais, que as enfermidades mantinham míopes, para poder enxergar beleza, bondade, grandeza, amor, pureza, felicidade, justiça, verdade e bem.
Ele abandonou o velho hábito do chope e aprendeu a ser feliz meditando. No Rio, um funcionário aposentado, vítima de uma enxaqueca quase tão velha quanto ele mesmo, mudou inteiramente o rumo da sua vida. Até então, irascível, intransigente, instável, não obstante ter passado dos 50 anos, mudou o caráter. A responsável por seus sofrimentos foi sua moral de combatente incansável e destemido pelo que achava direito. Com o tratamento yoga terapêutico, libertando-se da longa enfermidade, mantém e talvez ainda mais, consolidou seus princípios, mas agora sem criar tensões, sem brigar. Sua moral foi suavizada em seu tom e ao mesmo tempo fortalecida, já não lhe pesa. Já não lhe cria padecimento. Ele mudou. Tornou-se suave, espontânea e saudável a sua maneira de conceituar o mundo, as pessoas, os fatos e de conceituar-se a si mesmo. Ele hoje é bom, tranquilo e generoso. Foram-se a agressividade e a tensão de quem padecia de uma enxaqueca que resistira a todos os tratamentos. As técnicas fisioterapêuticas do yoga agrupam-se sob os nomes asanas, que são o que vocês conhecem, as posturas de yoga, posturas corporais que beneficiam órgãos, sistemas orgânicos, articulações, glândulas, centros nervosos, vísceras, músculos, podendo assim corrigir disfunções. As técnicas também agrupam, os pranayamas, que são exercícios, aqueles de respiração, sabe? Exercícios energéticos que corrigem defeitos metabólicos através principalmente de controle respiratório e energético. Também tem os bandhas, que são automassagens que atingem até mesmo as regiões mais profundas do corpo. E os kriyas, que são técnicas de purificação orgânica. Em seu aspecto fisioterapêutico, o yoga é facilmente confundido com uma ginástica qualquer. Mas quem se aprofunda na comparação, conclui tratar-se de um sistema de características inconfundíveis. É evidente que ultrapassaria os limites desse livro detalhar tais características. Já fiz em outras obras, ao alcance de quem desejar aprofundar-se no assunto. Asana literalmente significa postura, pose. Os asanas mexem com músculos, articulações, órgãos que raramente se movimentam no sentido conveniente à saúde. Alguns, pressionando um conjunto de vísceras, provocam massagens naturais. Outros, flexionando o que comumente é rígido e reto, constituem verdadeiras fontes de prazer, tão gostosos como verdadeiros espreguiçamentos. Constituem uma farmacopeia mecânica, promovendo saúde, flexibilidade e o frescor característico do corpo jovem. Ao iniciar o aprendizado, o praticante não consegue naturalmente uma movimentação harmônica devido à rigidez do corpo, Mas, mesmo que seja superficial e até mesmo uma execução meio grotesca do movimento, ainda assim traz ao organismo danificado pelo sedentarismo imediatos surpreendentes benefícios. Aí ele fala assim que num asana bem feito, ou seja, numa postura de yoga bem feita, a mente deve estar concentrada no que o corpo faz, a execução é lenta e isenta de esforços e forçamentos, o que vale dizer é presidida pela máxima suavidade. É mantida a postura, mas sem constrangimento, sem desconforto, sem violentar a natureza. As partes anatômicas, principalmente os músculos não envolvidos no movimento e na pose, conservam-se relaxados e é agradável, como um bom espreguiçamento. Uma sessão fisioterapêutica, também chamada de Hatha Yoga ou Gatashya Yoga, é composta de uma sequência inteligente, cientificamente organizada de asanas, pranayamas, bandhas e kriyas.
O critério da organização de uma sessão deve levar em conta muitos fatores, como as necessidades e limitações do praticante, a posologia, as contraindicações, a sequência conveniente, finalmente, uma série de considerações severas, a fim de que aquilo que é buscado como remédio não se transforme em veneno. A gente estuda muito isso, né, em metodologia de aula lá na Índia, de como escolher a sequência dos asanas, das posturas, porque primeiro vem essa, depois aquela, depois aquela, depois aquela, né? Uma aula de yoga, ela não é simplesmente jogar ali posturas sem sentidos, né? Os profs aqui, ó, a gente sempre pensa antes, tem muito estudo por trás do porquê, mesmo que sejam 3 posturas, tem muito porquê, primeiro essa, depois essa, sabe? Os erros que incompetentes professores improvisados cometem no tratamento do caos estão se tornando frequentes e colocando a prática da ginástica yoga, entre aspas, no rol de coisas perigosas. Em obras especializadas, ensino várias séries, que longa experiência e criteriosa observação me indicaram como as mais produtivas e isentas de risco. Nesse livro, nesse aqui, especializado no tratamento de pessoas estressadas e ansiosas, limito-me a sugerir as que visam a melhorar os ritmos, a harmonia, a energia do seu corpo para salvá-lo da ansiedade. Não poderíamos desprezar as virtudes fisioterapêuticas da água na yoga terapia. Adiante, descrevo técnicas hidroterápicas muito simples, mas eficazes. Então depois, um pouquinho mais pra frente, aqui tudo a gente está fazendo um autoconhecimento, entendendo, porque de nada adianta a gente falar, né? Vim aqui só no final do livro onde fala, isso aqui é bom fazer isso, isso, isso. A gente precisa entender tudo antes, nos conhecer. O autoconhecimento é liberdade e é a base de tudo, que senão sem isso o resto não adianta. Vira só fazer circo, né? Ginástica. A gente precisa de todo esse conhecimento que a gente está tendo antes. Mas eu já li o livro, né? E sei, lembro, tem muito ensinamento. Depois eu vou passar para vocês também das coisas ali práticas, né? Mas olha, gente, por hoje é isso. A frente moral, que é o próximo capítulo, eu começo no próximo vídeo. Lembrando que esse livro, ele foi escrito há muitos anos atrás. Então ele tem um palavreado de uma forma mais antiga, né? De às vezes coisas que se fosse escrito hoje em dia, seria escrito de uma forma diferente. Então tem algumas coisas que são meio assim seconas, meio, né? Mas é muito válido também, né? Pra gente aprender, pra gente internalizar algumas coisas. Enfim, eu amo aprender. Quanto mais eu leio, aprendo ou ouço coisas, parece que vai montando uma galeria dentro de nós, uma maletinha de ferramentas, que depois quando a gente precisa de alguma coisa na vida, a gente lembra daquilo que eu li, ou que eu ouvi, ou que eu assisti. Então o autoconhecimento para mim é liberdade, é angariar ferramentas para a gente saber se organizar, né, e usar na nossa vida. Me contem o que vocês estão achando, o que vocês acharam da leitura de hoje e nos vemos no próximo vídeo, na próxima leitura. Um beijo, muito obrigada pela companhia, muito amor e muita luz para você. Namastê!